Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, dele e dela. Para eles, não foi amor à primeira vista. Agora posso admitir. Mas no fim, eu a amava mais do que achava possível amar outro ser humano. Me importava muito mais com ela do que jamais me importei comigo. Foi por isso que fiz isso. Precisei fazer. Acho que é importante que as pessoas saibam disso quando descobrirem o que eu fiz. Se descobrirem, talvez então eles possam compreender que foi por ela. Há uma diferença entre estar e sentir-se sozinho, e é possível sentir falta de alguém e estar em sua companhia ao mesmo tempo. Houve muitas pessoas na minha vida, família, amigos, colegas, amantes. Um elenco completo dos suspeitos de costume que são parte do círculo social de uma pessoa, mas o meu sempre achei um pouco deslocado. Nenhuma das relações que alguma vez estabeleci com outro ser humano me parece verdadeira. É mais uma série de elos perdidos. As pessoas podem reconhecer meu rosto, podem até saber o meu nome, mas nunca conhecerão o meu verdadeiro eu. Ninguém o conhece. Sempre fui egoísta em relação aos verdadeiros pensamentos e sentimentos dentro da minha cabeça, não os partilho com ninguém, porque não posso. Há uma versão de mim que só posso ser só comigo. Às vezes, penso que o segredo do sucesso é a capacidade de adaptação. A vida raramente permanece a mesma, e com frequência tive de me reinventar para seguir em frente. Aprendi a mudar a minha aparência, minha vida, até a minha voz. Também aprendi a me encaixar, mas tentar me encaixar constantemente é mais do que apenas desconfortável agora, é doloroso. Porque não me encaixo. Eu me adapto. Volto as minhas arestas irregulares para dentro de mim e suavizo as diferenças mais óbvias entre nós, mas não sou igual a você. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e mesmo assim, de alguma forma consegui passar uma vida inteira me sentindo só. Estou enlouquecendo e não pela primeira vez, mas a sanidade pode muitas vezes ser perdida e encontrada. As pessoas dirão que enlouqueci, que perdi a cabeça, que perdi o equilíbrio. Mas quando chegou a hora foi, sem dúvida, a coisa certa a fazer. Me senti bem depois. Queria fazer isso de novo. Há pelo menos 2 lados em todas as histórias. O seu e o meu. O nosso e o deles. O dele e o dela. O que significa que alguém está sempre mentindo. Mentiras contadas com frequência podem começar a soar como verdades e todos nós, às vezes, ouvimos uma voz dentro das nossas cabeças, dizendo algo tão chocante que fingimos que não é nossa. Sei exatamente o que ouvi naquela noite, enquanto esperava na estação ela voltar para casa pela última vez. No início o trem soava como qualquer outro ao longe. Fechei meus olhos e era como se estivesse ouvindo música, a canção rítmica dos vagões nos trilhos cada vez mais alta. Cliquete-clique. Cliquete-clique, cliquete-clique. Porém então o som começou a mudar, traduzindo-se em palavras dentro da minha cabeça, repetindo-se várias e várias vezes, até ser impossível não ouvir. Mate todos eles. Mate todos eles. Mate todos eles. Dela, Ana Andrews. Segunda-feira, 6 horas. As segundas-feiras sempre foram meu dia favorito. A chance de começar de novo. Uma lousa limpa o suficiente com apenas o pó de seus erros do passado ainda visível, quase, mas não totalmente apagados. Sei que essa é uma opinião impopular, gostar do primeiro dia da semana, mas sou cheia delas. Minha visão de mundo tende a ser um pouco torta. Quando você cresce sentado nos assentos baratos da vida, é muito fácil ver por trás das marionetes que dançam no palco. Depois de ver as cordas e quem as puxa, pode ser difícil apreciar o resto do espetáculo. Agora posso me dar ao luxo de sentar onde quiser, escolher a vista que quiser, mas esses camarotes de teatro de aparência sofisticada só servem para olhar as outras pessoas de cima. Nunca farei isso. O fato de eu não gostar de olhar para trás não significa que eu não me lembre de onde vim. Trabalhei duro para conseguir meu ingresso e os assentos baratos ainda me servem muito bem. Não gasto muito tempo me arrumando de manhã. Não faz sentido passar maquiagem para que outra pessoa a retire e passe de novo quando chego ao trabalho, e não tomo café da manhã. Não como muito, mas gosto de cozinhar para os outros. Aparentemente sou uma pessoa que nutre. Paro rápido na cozinha para pegar minha Tupperware cheia de cupcakes caseiros para a equipe. Mal me lembro de tê-los preparado. Era tarde, com certeza depois do meu terceiro copo de algo seco e branco.
Prefiro o tinto, mas ele deixa uma mancha visível em meus lábios, por isso reservo-o apenas para os fins de semana. Abro a geladeira e percebo que não terminei o vinho da noite passada, então bebo o que sobrou direto da garrafa, antes de levá-la comigo quando saio de casa. Segunda-feira também é quando meu lixo é coletado. A lixeira de reciclagem está cheia de um modo surpreendente para alguém que mora só. Sobretudo vidro. Gosto de ir a pé para o trabalho. As ruas estão bem vazias a essa hora do dia e acho isso relaxante. Atravesso a ponte de Waterloo e caminho pelo Sorro em direção a Oxford Circus, enquanto ouço o programa Today. Preferiria ouvir música, talvez um pouco de Ludovico ou Taylor Swift, dependendo do meu humor. Há dois lados muito diferentes de minha personalidade, mas, em vez disso, encaro os tons suaves da classe média britânica, me dizendo que eles acham que eu deveria saber. Suas vozes ainda soam estranhas aos meus ouvidos, apesar de parecerem com a minha própria voz. Entretanto, nem sempre falei dessa forma. Tenho apresentado o noticiário One O'Clock News na BBC há quase 2 anos e ainda me sinto uma fraude. Para o próximo, a caixa de papelão achatada que mais tem me incomodado nos últimos tempos. Posso ver uma mecha de cabelo loiro escapando pela parte superior, então sei que ela ainda está lá. Não sei quem ela é, apenas que eu poderia ter sido ela se a vida tivesse se desenrolado de forma diferente. Saí de casa quando tinha 16 anos porque sentia que era o que tinha que fazer. Não faço o que estou prestes a fazer agora por bondade, mas por causa de uma bússola moral deslocada. Assim como no sopão em que fui voluntária no Natal passado. É raro merecermos as vidas que levamos. Pagamos por elas da maneira que podemos, seja com dinheiro, culpa ou arrependimento. Abro a vasilha de plástico e coloco um dos meus cupcakes construídos com esmero sobre a calçada, entre a caixa de papelão e a parede, para que ela o veja quando acordar. Então, preocupada com a possibilidade de ela não gostar ou não apreciar minha cobertura de chocolate, até onde sei, ela poderia ser diabética. Pego uma nota de 20 libras da minha bolsa e a coloco por baixo. Não me importa se ela vai gastar meu dinheiro com álcool, eu gasto. A Rádio 4 continua a me irritar, então desligo o último político que mente em meus ouvidos. Sua desonestidade ensaiada em excesso não combina com essa imagem de pessoas reais com problemas reais. Eu jamais diria isso em voz alta ou no ar durante uma entrevista. Sou paga para ser imparcial, independentemente de como me sinto. Talvez eu também seja uma falsa. Escolhi essa carreira porque queria contar a verdade. Queria contar as histórias que mais importavam, aquelas que eu pensava que as pessoas precisavam ouvir. Histórias que eu esperava que pudessem mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Mas eu era ingênua. As pessoas que trabalham na mídia hoje têm mais poder do que os políticos. Mas de que adianta tentar dizer a verdade sobre o mundo quando não consigo ser honesta sobre minha própria história? Quem sou, de onde vim, o que fiz? Enterro os pensamentos como sempre faço. Tranco-os em um cofre secreto e seguro dentro da minha cabeça, empurro-os para o canto mais escuro, bem no fundo e espero que eles não escapem de novo tão cedo. Caminho pelas últimas ruas até a Broadcasting House e, em seguida, procuro em minha bolsa o meu sempre esquivo crachá. Em vez dele, meus dedos encontram uma das minhas latinhas de balas de menta. Ela chacoalha em protesto enquanto a abro e coloco um pequeno triângulo branco dentro da boca como se fosse um comprimido. Melhor evitar o bafo de vinho antes da reunião matinal. Localizo meu crachá e entro nas portas giratórias de vidro, sentindo vários olhares em minha direção. Tudo bem. Sou muito boa em ser a versão de mim mesma que acho que as pessoas querem que eu seja. Por fora, pelo menos. Conheço todos pelo nome, inclusive as pessoas da faxina que ainda varrem o chão. Não custa quase nada ser gentil e tenho uma memória muito eficiente, apesar da bebida. Depois de passar pela segurança, um pouco mais minuciosa do que costumava ser, graças ao estado do mundo que criamos para nós mesmos, olho para a redação e me sinto em casa. Encapsulada no subsolo do prédio da BBC, mas visível de todos os andares, a redação se assemelha a um labirinto de conceito aberto, bem iluminado em vermelho e branco. Quase todos os espaços disponíveis estão cheios de telas e mesas apertadas, com uma coleção eclética de jornalistas sentados atrás de cada uma delas. Essas pessoas não são apenas meus colegas, elas são como uma família substituta disfuncional. Tenho quase 40 anos de idade, mas não tenho mais ninguém. Não tenho filhos. Nem marido. Não mais. Trabalho aqui há quase 20 anos, porém, ao contrário daqueles que têm amigos ou conexões familiares, comecei bem de baixo. Peguei alguns atalhos ao longo do caminho e os degraus para o sucesso às vezes eram bastante escorregadios, mas acabei chegando onde queria.
A paciência é a resposta para muitas das perguntas da vida. A sorte sorriu para mim quando a apresentadora anterior do programa saiu. Ela entrou em trabalho de parto com 1 mês de antecedência, e 5 minutos antes do jornal da hora do almoço. A bolsa dela estourou e eu tirei a sorte grande. Eu mesma tinha acabado de voltar da licença maternidade antes do planejado, e era a única correspondente na redação com alguma experiência em apresentação. Era tudo plantão ou noturno, os turnos que ninguém mais queria. Eu estava ávida por qualquer oportunidade que pudesse ajudar minha carreira. Apresentar um jornal era algo com que sonhei a vida inteira. Não havia tempo para fazer cabelo e maquiagem naquele dia. Eles me levaram às pressas para o estúdio e fizeram o que puderam, passando pó de arroz no meu rosto ao mesmo tempo em que me microfonavam. Pratiquei a leitura das manchetes no teleprompter e o diretor soava calmo e gentil no meu ponto. Sua voz me tranquilizava. Não me lembro muito daquele primeiro programa de meia hora, mas me lembro dos parabéns que recebi depois. De uma ninguém na redação à apresentadora da emissora em menos de 1 hora. Meu chefe é chamado de o controlador magricela por trás de suas costas ligeiramente curvadas. Ele é um homem pequeno aprisionado no corpo de um homem alto. Ele também tem um problema na fala. Isso o impede de pronunciar os R's, e o resto da redação não o leva a sério. Ele nunca foi bom em preencher lacunas nas escalas de plantão, portanto, após minha estreia bem-sucedida, decidiu me deixar como substituta até o final daquela semana. Depois, na seguinte, um contrato de 3 meses como apresentadora, em vez do meu cargo de funcionária da equipe, se transformou em 6, e depois foi estendido até o fim do ano, acompanhado de um pequeno aumento de salário. Os pontos da audiência subiram quando comecei a apresentar o programa, então me permitiram ficar. Minha antecessora nunca mais voltou. Ela engravidou de novo durante a licença maternidade e não foi mais vista desde então. Quase 2 anos depois, ainda estou aqui e espero que meu último contrato seja renovado a qualquer momento. Sento-me entre o editor e o produtor principal e, em seguida, limpo minha mesa e o teclado com um lenço bactericida. Não há como saber quem ficou sentado aqui durante a noite. A redação nunca dorme e, infelizmente, nem todos nela são adeptos do meu nível de higiene. Abro a ordem de transmissão e sorrio. Ainda fico um pouco emocionada ao ver meu nome no topo. Âncora, Ana Andrews. Começo a escrever as introduções de cada matéria. Apesar da opinião popular, os apresentadores não apenas leem as notícias, nós as escrevemos. Ou pelo menos eu escrevo. Os âncoras, assim como os seres humanos normais, vêm em todas as formas e tamanhos. Há vários que se meteram tão fundo em seus próprios traseiros que me surpreende que ainda consigam se sentar, quanto mais ler um teleprompter. A nação ficaria horrorizada se soubesse como alguns de seus chamados tesouros nacionais se comportam nos bastidores. Mas eu não vou contar. O jornalismo é um jogo com mais cobras do que degraus. Chegar ao topo leva muito tempo e um movimento errado pode levá-lo de volta ao fundo do poço. Ninguém é maior do que a máquina. Amanhã passa como qualquer outra, uma ordem de trabalho em constante evolução, conversas com correspondentes em campo, discussões com o diretor sobre artes e telas. Há uma fila quase permanente de repórteres e produtores esperando para falar com o editor ao meu lado. Na maioria das vezes para solicitar uma duração mais longa para sua matéria ou entrevista. Todo mundo sempre quer um pouco mais de tempo. Não sinto a menor falta daqueles dias, implorando para entrar no ar, sempre aflita quando não conseguia. Simplesmente não há tempo para contar todas as histórias. O restante da equipe está excepcionalmente quieto. Dou uma olhada rápida à minha esquerda e noto que a produtora está com a última escala na tela. Ela fecha a tela assim que me vê olhando. As escalas de plantão ficam atrás apenas das notícias de última hora quando se trata de elevar os níveis de estresse na redação. Elas são divulgadas com atraso e raramente são bem aceitas, com a distribuição dos turnos mais impopulares fins de noite, fins de semana, madrugadas, sendo sempre motivo de discórdia. Agora trabalho de segunda a sexta e não solicito nenhuma licença há mais de 6 meses, portanto, ao contrário de meus colegas, não há nada na escala que possa me preocupar. 1 hora antes do programa, vou para a maquiagem. É um lugar agradável para fugir, relativamente calmo e silencioso em comparação com o barulho constante da redação. Meu cabelo castanho é modelado com o secador em um Chanel castanho obediente e meu rosto é coberto com base HD de alta cobertura. Uso mais maquiagem para o trabalho do que usei em meu casamento. O pensamento me faz voltar para dentro de mim mesma por um momento e sinto a marca profunda em meu dedo, onde minha aliança costumava ficar. O programa corre quase sempre de acordo com o planejado,
Apesar de algumas mudanças imprevistas enquanto estamos no ar, algumas notícias de última hora, uma matéria atrasada para a TV, uma câmera com vontade própria no estúdio e uma entrada duvidosa de Washington. Sou forçada a interromper um correspondente político entusiasmado ao extremo, em Downing Street, que com regularidade, ocupa mais do que o tempo previsto. Algumas pessoas gostam demais do som das próprias vozes. A reunião pós-transmissão começa enquanto ainda estou no estúdio, esperando para me despedir dos telespectadores depois da previsão do tempo. Ninguém quer ficar mais tempo do que o absolutamente necessário após o programa, portanto, eles sempre começam sem mim. É uma reunião de correspondentes e produtores que trabalharam no programa, mas também conta com a presença de representantes de outros departamentos, notícias nacionais, notícias estrangeiras, edição, artes, além do controlador Magricela. Passo pela minha mesa para pegar meu Tupperware antes de me juntar a todos, ansiosa para compartilhar minhas últimas criações culinárias com a equipe. Ainda não contei a ninguém que hoje é meu aniversário, mas talvez eu conte. Atravesso a redação em direção a eles e paro de supetão quando vejo uma mulher que não reconheço. Ela está de costas para mim, com duas crianças pequenas vestidas com roupas iguais ao seu lado. Noto os cupcakes fofos que meus colegas já estão comendo. Não são caseiros, como os meus, mas comprados e aparentam ser dos caros. Então, volto minha atenção para a mulher que os está distribuindo. Fico olhando seus cabelos ruivos brilhantes, emoldurando seu belo rosto com um corte tão reto que poderia ter sido feito com um laser. Quando ela se vira e sorri na minha direção, sinto como se fosse um tapa. Alguém me passa uma taça de prosecco quente e vejo o carrinho de bebidas que a diretoria sempre pede ao serviço de camarim quando um membro da equipe sai. Isso acontece muito nessa área. O controlador Magricela bate em seu copo com uma unha mais comprida, depois começa a falar, palavras que soam estranhas saindo de seus lábios cobertos de migalhas. Mal podemos esperar para recebê-la de volta. É a única frase que meus ouvidos conseguem traduzir. Encaro Cat Jones, a mulher que apresentou o programa antes de mim, parada ali com suas lindas garotinhas e seu cabelo ruivo característico. Estou passando mal. E nossos agradecimentos a Ana, é claro, por ter assumido o comando enquanto você estava fora. Os olhos se viram e as taças são erguidas em minha direção. Minhas mãos começam a tremer e espero que meu rosto esteja fazendo um trabalho melhor para esconder meus sentimentos. Estava na escala, sinto muito. Todos pensamos que você soubesse. O produtor que está ao meu lado sussurra as palavras, mas não consigo formar uma resposta. Em seguida, o controlador Magricela também pede desculpas. Ele se senta em seu escritório, enquanto permaneço de pé, e olha para suas mãos enquanto fala, como se as palavras que ele está lutando para encontrar pudessem estar escritas em seus dedos suados. Ele me agradece e diz que fiz um ótimo trabalho de substituição nos últimos 2 anos, digo, quando ele parece não saber ou não entender quanto tempo se passou. Ele dá de ombros como se não fosse nada. Receio que seja o trabalho dela. Ela tem um contrato. Não podemos demitir as pessoas por terem um bebê, muito menos quando elas têm 2. Ele ri. Eu não rio. Quando ela volta, pergunto. Uma dobra se forma no vasto espaço que é sua testa. Ela volta amanhã. Está tudo na escala da. Observo enquanto ele tenta e não consegue encontrar um substituto para a palavra redação. Como qualquer coisa que comece com a letra R, está tudo na escala da redação. Já há algum tempo. Você está de volta à mesa dos correspondentes. Mas não se preocupe, você ainda pode substituí-la e apresentar o programa nas férias escolares, no Natal e na Páscoa. Esse tipo de coisa. Todos nós achamos que você fez um excelente trabalho. Aqui está seu novo contrato. Fico olhando para as folhas brancas e nítidas de papel A4, cobertas de palavras cuidadosamente elaboradas por um funcionário de RH sem rosto. Meus olhos parecem conseguir se concentrar apenas em uma linha. Correspondente de notícias, Ana Andrews. Quando saio do escritório dele, eu a vejo de novo, minha substituta. Embora eu suponha que a verdade é que eu sempre tenha sido a dela. É uma coisa terrível de se admitir, até para mim mesma, mas quando olho para Cat Jones, com seu cabelo perfeito e filhos perfeitos, ali conversando e rindo com minha equipe, desejo que ela estivesse morta. Dele, Detetive Inspetor-Chefe Jack Harper, terça-feira 5h15. O toque do meu celular me acorda do tipo de sonho do qual não quero ser acordado. Um sonho no qual eu não sou um homem de 40 e poucos anos, morando em uma casa com uma hipoteca que não posso pagar, uma criança que não consigo acompanhar e uma mulher que não é minha esposa, mas que me atormenta mesmo assim. Um homem melhor já teria resolvido seus problemas, em vez de viver uma vida emprestada como um sonâmbulo.
Dou uma olhada no meu celular na escuridão e vejo que é terça. Também é estupidamente cedo, então fico aliviado porque a mensagem não deve ter acordado mais ninguém. A privação de sono tende a ter consequências terríveis nesta casa, embora não para mim, sempre fui um pouco noctívago. Não deveria ficar animado com o que leio na tela, mas fico. A verdade é que desde que saí de Londres, meu trabalho tem sido tão monótono quanto a gaveta de roupas íntimas de uma freira. Sou chefe da equipe de crimes hediondos aqui, o que parece empolgante, mas agora estou alocado na mais profunda e sombria Surrey, que não é nada empolgante. Blackton é um vilarejo inglês por excelência, a menos de 2 horas da capital, e os pequenos crimes e os roubos ocasionais tendem a ser os mais graves possíveis. O vilarejo é escondido do mundo exterior por uma sentinela de árvores. A antiga floresta parece aprisionar Blackton e seus habitantes, no passado, assim como uma sombra permanente. Mas sua beleza de embalagem de Natal nunca poderia ser negada. As antigas vielas e ruas estreitas estão repletas de casebres, cercas brancas e um número acima da média de residentes idosos, que apreciam uma taxa de criminalidade abaixo da média. É o tipo de lugar para onde as pessoas vêm para morrer e onde nunca pensei que fosse morar. Fico olhando para a mensagem no meu celular, praticamente babando nas palavras enquanto as engulo. Vítima encontrada em Blackton Woods durante a noite. Viatura equipada com computador solicitada. Por favor, entre em contato. Só a ideia de um corpo ser encontrado aqui soa como um engano, mas já sei que não é. 10 minutos depois, estou devidamente vestido, cafeinado e no carro. Meu último 4x4 de segunda mão precisa de um banho e percebo, um pouco tarde demais, que eu também preciso. Cheiro minhas axilas e penso em voltar para dentro de casa, mas não quero perder tempo nem acordar ninguém. Odeio a maneira como os dois me olham às vezes. Eles têm os mesmos olhos, cheios de lágrimas e decepção com muita frequência. Talvez eu esteja animado demais para chegar à cena do crime antes de todo mundo, mas não consigo evitar. Há anos não acontece nada tão ruim aqui, e isso faz com que me sinta bem, otimista e energizado. O problema de trabalhar para a polícia por tanto tempo quanto eu é que você começa a pensar como um criminoso sem ser visto como tal. Ligo o carro, rezando para que ele dê partida, ignorando o vislumbre do meu próprio reflexo no espelho retrovisor. Meu cabelo, agora mais grisalho do que preto, está espetado em todas as direções. Tenho olheiras e pareço mais velho do que me lembro. Tento consolar meu ego, afinal, é o meio da madrugada. Além disso, não me importo com a minha aparência, e a opinião das outras pessoas é ainda menos importante para mim do que a minha própria. Pelo menos é o que continuo repetindo para mim mesmo. Dirijo com uma mão no volante, enquanto a outra palpa a barba por fazer no meu queixo. Talvez eu devesse ao menos ter feito a barba. Olho para minha camisa amassada. Tenho certeza de que devemos ter uma tábua de passar, mas não tenho ideia de onde ela está ou quando a usei pela última vez. Pela primeira vez em muito tempo, fico imaginando o que as outras pessoas veem quando olham para mim. Eu costumava ser um bom partido. Costumava ser muitas coisas. Ainda está escuro quando entro no estacionamento do National Trust e vejo que, apesar de ter vindo para cá de imediato, todo mundo parece ter chegado antes de mim. Há 2 carros de polícia e 2 vans, além de veículos sem identificação. A perícia já está no local, assim como a sargento detetive Priya Patel. Sua escolha de carreira ainda não conseguiu desanimá-la. Ela ainda é nova e brilhante. Jovem demais para deixar que o trabalho a faça se sentir velha. Inexperiente demais para saber o que ele fará com ela no final. O que faz com todos nós. Seu entusiasmo diário é exaustivo, assim como sua disposição sempre alegre. Minha cabeça dói só de olhar para ela, por isso tento evitar tanto quanto é possível ao se trabalhar com alguém todos os dias. O rabo de cavalo de Priya balança de um lado para o outro enquanto ela se apressa em direção ao meu carro. Seus óculos de tartaruga escorregam pelo nariz e seus grandes olhos castanhos estão tomados demais pelo entusiasmo. Ela não parece ter sido arrastada de sua cama no meio da noite. Seu terno justo não pode estar mantendo seu pequeno corpo aquecido, e seus sapatos recém-polidos deslizam um pouco na lama. Acho estranhamente satisfatório vê-los sujos. Às vezes, me pergunto se minha colega dorme completamente vestida, para o caso de precisar sair de casa com pressa. Há alguns meses, ela fez um pedido especial para se transferir para cá e trabalhar comigo, mas só Deus sabe por quê. Se houve um momento na minha vida em que estive disposto como Priya Patel, não consigo me lembrar. Assim que saio do carro, começa a chover. Uma chuva forte e instantânea, que me atinge e encharca minhas roupas em segundos.
Olho para cima e analiso o céu, que acha que ainda é noite, embora já seja manhã. A lua e as estrelas ainda estariam visíveis, se não tivessem sido cobertas por um manto de nuvens escuras. Chuva torrencial não é o ideal para preservar evidências ao ar livre. Priya interrompe meus pensamentos e eu bato a porta do carro sem querer. Ela se aproxima correndo, tentando segurar seu guarda-chuva sobre minha cabeça, e eu a afasto. Detetive Harper, eu já te disse antes, por favor, me chame de Jack. Não estamos no exército, digo. Seu rosto se congela. Ela parece um filhote castigado e me sinto o velho horrível que sei que me tornei. A equipe de patrulhamento de alvos ligou, diz. Ainda tem alguém da EPA aqui? Sim. Ótimo, quero vê-los antes de irem embora. Claro, o corpo está nessa direção. As primeiras indicações mostram que. Quero ver com os meus próprios olhos, interrompo. Sim, chefe. É como se meu primeiro nome fosse simplesmente uma palavra que ela não consegue pronunciar. Passamos por um fluxo constante de funcionários que reconheço vagamente, pessoas cujos nomes esqueci, seja porque não os aprendi ou porque não as vejo há muito tempo. Não importa. Minha equipe de crimes hediondos é pequena, mas formada com esmero. O departamento fica perto daqui, mas abrange todo o condado. Trabalhamos com pessoas diferentes todos os dias. Além disso, neste trabalho não se trata de fazer amigos, e sim de não fazer inimigos. A Priya tem muito a aprender sobre isso. O silêncio no qual caminhamos pode ser desconfortável para ela, mas não para mim. O silêncio é minha sinfonia favorita. Não consigo pensar com clareza quando a vida fica muito barulhenta. Ela ilumina o chão com uma lanterna um pouco à frente de nossos passos, eficiente de uma forma irritante como sempre, enquanto nos arrastamos sobre um tapete escuro de folhas caídas e galhos quebrados. O outono chegou e se foi, uma participação especial este ano, antes de se afastar para dar lugar a um inverno presunçoso. O botão superior do meu casaco está faltando, então ele não fecha mais. Compenso a abertura com um cachecol no estilo Harry Potter com minhas iniciais, presente de uma ex. Nunca consegui me desfazer dele, meio como a mulher que o deu para mim. É provável que ele me faça parecer um idiota, mas não me importo. Há algumas coisas às quais só nos apegamos por causa de quem nos deu, nomes, crenças, cachecóis. Além disso, gosto da sensação dele em volta do meu pescoço, um laço personalizado e aconchegante. Minha respiração forma nuvens de condensação e enfio as mãos nos bolsos do casaco para tentar me manter seco e aquecido. Fico feliz em ver que alguém pensou em montar uma tenda ao redor do corpo e entro pela porta de PVC branco. Meus dedos encontram algo semelhante a uma chupeta de criança em meu bolso no exato momento em que meus olhos veem o cadáver. Aperto a chupeta com tanta força que o plástico corta minha palma. Isso causa uma pequena descarga de dor. Do tipo que às vezes preciso sentir. Não é como se nunca tivesse visto uma pessoa morta antes, mas essa é diferente. A mulher está parcialmente coberta por folhas e bem longe da trilha principal. Teria sido fácil não vê-la nesse canto escuro da mata, não fosse pelas luzes brilhantes que a equipe já instalou ao redor dela. Quem encontrou o corpo? Pergunto. Uma denúncia anônima, diz Priya. Alguém ligou para a delegacia de um telefone público no fim da rua. Fico grato por uma resposta que é tão pequena quanto a pessoa que a deu. Priya tende a ser falante, e eu, a ser impaciente. Me aproximo um pouco mais e me inclino em direção ao rosto da mulher morta. Ela tem 30 e poucos anos, é esbelta, bonita se você gosta do tipo, o que eu acho que gosto, e sua aparência geral sugere 3 coisas para mim: dinheiro, vaidade e autocontrole. Ela tem o tipo de corpo que foi esculpido com anos de idas à academia, dietas e cremes caros. Seu longo cabelo loiro habilmente descolorido, como se ela tivesse acabado de escová-lo antes de se deitar na lama. Fios de ouro na sujeira. Nenhum sinal de luta. Seus olhos azuis brilhantes ainda estão bem abertos, como se estivessem chocados com a última coisa que viram, e pela cor e condição de sua pele, ela não está aqui há muito tempo. O cadáver está completamente vestido. Tudo que essa mulher estava usando tem aspecto caro: um casaco de lã, uma blusa de material semelhante à seda e uma saia de couro preta. Os sapatos parecem ser a única coisa faltando, o que não é ideal para uma caminhada na mata. É impossível não notar seus pés pequenos e bonitos, mas é a blusa que não consigo parar de olhar. Assim como para o sutiã de renda por baixo, posso ver que costumava ser branco. Ambos estão agora manchados de vermelho, e fica claro pelo padrão desenfreado de carne e tecido rasgado que a vítima foi esfaqueada várias vezes no peito. Tenho um curioso desejo de tocá-la, mas não toco. Foi então que notei as unhas da mulher morta. Elas foram cortadas com força e tem mais.
Detesto ser visto usando óculos, mas minha visão não é mais o que costumava ser. Então encontro o par sem prescrição médica que guardo para emergências e dou uma olhada mais de perto. Esmalte vermelho foi usado para escrever nas unhas de sua mão direita. D-U-A-S. Olho para a mão esquerda e é a mesma coisa, mas as letras soletram uma palavra diferente. C-A-R-A-S. Esse não foi um crime passional. Esse assassinato foi planejado. Volto para o aqui e agora e percebo que Priya ainda não percebeu, pois está muito ocupada lendo suas anotações e me contando seus pensamentos. Em geral, percebo que ela tende a falar, a menos que seja diretamente solicitada a parar. Suas palavras tropeçam umas nas outras, saindo de sua boca e entrando em meus ouvidos. Tento demonstrar interesse, traduzindo suas frases apressadas à medida que ela as diz. Dei início a todos os procedimentos padrões da hora de ouro. Não há câmeras nessa parte da cidade, mas estamos coletando imagens da rua principal. Imagino que ela não tenha andado descalça até aqui no meio do inverno, mas sem qualquer identificação ou sinal de veículo. O estacionamento estava completamente vazio. Não posso emitir um alerta de reconhecimento automático da placa. É raro que as pessoas digam algo que faça sentido sob estresse e tudo o que ouço é o desespero dela para me provar que pode dar conta disso. Você já viu um cadáver antes? Pergunto, interrompendo-a. Ela se endireita um pouco mais e coloca o queixo para fora como uma criança insatisfeita. Sim, no necrotério. Não é a mesma coisa, murmuro baixinho. Há tantas coisas que eu poderia lhe ensinar, coisas que ela não sabe que precisa aprender. Estive pensando sobre a mensagem que o assassino queria passar. Priya diz, voltando a olhar para seu bloco de notas, onde posso ver o início de uma de suas muitas listas. Eles queriam que as pessoas soubessem que a vítima era duas caras. Respondo e ela se mostra confusa. Suas unhas. Acho que alguém as cortou e escreveu uma mensagem. Priya franze a testa e se abaixa para dar uma olhada mais de perto. Ela me olha com admiração, como se eu fosse Hercule Poirot. Acho que ler é meu superpoder. Evito seu olhar e volto minha atenção para o rosto da mulher deitada na terra. Em seguida, instruo um dos membros da equipe forense a tirar fotos dela de todos os ângulos. Ela parece ser o tipo de pessoa que gostava de ser fotografada, usando sua vaidade como um distintivo. O flash me cega e me lembro de outro tempo e lugar, Londres, há alguns anos, repórteres e câmeras em uma esquina, clamando para tirar uma foto de algo que não deveriam querer ver. Enterro essa lembrança, não suporto a imprensa, e então percebo outra coisa. A boca da mulher morta está ligeiramente aberta. Ilumine o rosto dela com sua lanterna. Priya faz o que peço e eu me ajoelho mais uma vez para olhar o corpo mais de perto. Os lábios que antes eram rosados se tornaram azuis, mas consigo ver algo vermelho escondido no espaço escuro entre eles. Tento tocá-lo sem pensar, como se estivesse sob um feitiço. Senhor, Priya interrompe meu erro antes que eu o cometa. Ela está perto de mim de uma forma desconfortável, tanto que consigo sentir seu perfume e seu hálito, um leve sopro de chá recém-bebido. Me viro e vejo uma velha expressão se formar em seu rosto jovem. Achava que essa experiência toda, encontrar um corpo na mata pela primeira vez, poderia tê-la perturbado, enervado um pouco, mas talvez eu estivesse errado. Tento me lembrar da idade de Priya. Acho tão difícil saber a idade das mulheres. Se tivesse que adivinhar, diria que tem 20 e tantos ou 30 e poucos anos. Ela ainda é ambiciosa, confiante em seu próprio potencial e não se abateu com as decepções que a vida ainda não lhe causou. Não deveríamos esperar o patologista examinar o corpo antes de tocar em qualquer coisa. Ela pergunta, já sabendo a resposta. Priya se atém às regras da mesma forma que os bons mentirosos se atêm às suas histórias. Ela diz patologista como uma criança que acabou de aprender uma palavra nova na escola. Uma criança que quer que as pessoas a ouçam usá-la em uma frase. Com certeza respondo, e dou um passo para trás. Ao contrário de minha colega, já vi muitos cadáveres, mas este não é como nenhum outro caso em que trabalhei anteriormente. Me distraio mais uma vez enquanto Priya começa a especular sobre a identidade da mulher. Parece que é o início de algo grande, e me pergunto se estou à altura da tarefa. Não há dois assassinatos iguais, mas faz anos que não lido com um caso nem de longe semelhante a esse e muita coisa mudou desde então. O trabalho mudou, eu mudei, e não é só isso. Este é diferente. Nunca trabalhei no assassinato de alguém que conheço. E eu conhecia bem essa mulher. Estive com ela na noite passada. Dela, terça-feira 6h30. Todos nós temos segredos, alguns não contamos nem a nós mesmos. Não sei o que me acordou nem que horas são, nem onde estou quando abro os olhos pela primeira vez. Tudo está escuro como breu.
Meus dedos encontram um abajur, que ilumina um pouco o ambiente e fico feliz em ver a imagem familiar do meu próprio quarto. É sempre um alívio saber que cheguei em casa quando acordo me sentindo assim. Não sou uma dessas mulheres sobre as quais você lê em livros ou vê em dramas de TV, que bebem demais e esquecem o que fizeram na noite anterior. Não sou uma alcoólatra amadora e não sou um clichê. Todos nós somos viciados em alguma coisa: dinheiro, sucesso, rede social, açúcar, sexo. A lista de possibilidades é interminável. Minha droga preferida é o álcool. Posso demorar um pouco para recuperar minha memória e talvez eu nem sempre esteja feliz ou orgulhosa do que fiz, mas sempre me lembro. Sempre. Isso não significa que eu tenha que contar ao mundo inteiro. Às vezes acho que sou uma narradora não confiável da minha própria vida. Às vezes acho que todos nós somos. A primeira coisa de que me lembro é que perdi o emprego dos meus sonhos, e a memória do meu pior pesadelo se tornando realidade parece me ferir fisicamente. Apago a luz, não quero mais ver as coisas com tanta clareza, e me deito de novo na cama, me enfiando debaixo das cobertas. Envolvo meus braços ao meu redor e fecho os olhos, enquanto me recordo de ter saído do escritório do controlador Magricela e da redação no meio da tarde. Peguei um táxi para casa, pois me sentia um pouco instável demais para andar, então liguei para minha mãe para contar o que havia acontecido. Foi uma burrice, mas não consegui pensar em mais ninguém para ligar. Minha mãe tem ficado um pouco esquecida e confusa nos últimos anos e os telefonemas para casa só me fazem sentir culpada por não visitá-la com mais frequência. Tenho meus motivos para nunca querer voltar para o lugar de onde vim, mas eles ficam melhores esquecidos do que compartilhados. É mais fácil culpar os quilômetros pela distância que existe entre alguns pais e seus filhos, mas quando você contorce demais a verdade, ela tende a se romper. A princípio, soava como a mamãe do outro lado da linha, mas na verdade não era ela. Depois que abri meu coração, ela ficou completamente em silêncio por um momento e, em seguida, perguntou se um ovo com batatas fritas para o chá me animaria depois do meu dia ruim na escola. A mamãe nem sempre se lembra de que tenho 36 anos e moro em Londres. Com frequência, ela se esquece de que tenho um emprego e que já tive um marido e uma filha. Ela nem mesmo parecia saber que era meu aniversário. Não houve cartão este ano, nem no ano passado, mas não é culpa dela. O tempo é algo que minha mãe esqueceu como contar. Ele se move de forma diferente para ela agora, muitas vezes para trás em vez de para frente. A demência roubou o tempo da minha mãe e roubou minha mãe de mim. Buscar nas minhas memórias uma fonte de conforto era compreensível, dadas as circunstâncias, mas eu não deveria ter me estendido até a minha infância. Muita chance de dar errado. Quando cheguei em casa, fechei todas as cortinas e abri uma garrafa de Malbec. Não porque estivesse com medo de ser vista, apenas gosto de beber no escuro. Às vezes, nem eu mesma gosto de ver o que me torno quando ninguém está vendo. Depois da segunda taça, troquei de roupa e vesti algo menos chamativo, uma calça jeans velha e um suéter preto. Então fui visitar alguém. Quando voltei, algumas horas depois, tirei minhas roupas no corredor. Elas estavam cobertas de terra e eu estava cheia de culpa. Lembro-me de abrir outra garrafa e acender a lareira. Sentei-me bem em frente a ela, enrolada em um cobertor, dando goles no vinho. Demorei uma eternidade para me aquecer depois de ficar tanto tempo no frio. A lenha sibilava e sussurrava como se tivesse seus próprios segredos, e a luz do fogo lançava uma série de sombras fantasmagóricas que dançavam pelo cômodo. Tentei tirá-la da cabeça, mas, mesmo com os olhos fechados, ainda conseguia ver seu rosto, sentir o cheiro de sua pele, escutar sua voz, chorando. Lembro-me de ver a sujeira sob as minhas unhas e de me esfregar no chuveiro antes de ir para a cama. Meu celular toca de novo e percebo que deve ter sido isso que me acordou. Agora é de manhã cedo, ainda tão escuro fora do apartamento quanto dentro, e estranhamente silencioso. O silêncio é o medo que aprendi a sentir, em vez de escutar. Sorrateiro, ele se aproxima de mim, muitas vezes à espreita nos rincões mais barulhentos da minha mente. Ouço, mas não há som de trânsito, pássaros cantando ou vida. Nem o ruído do aquecedor ou os murmúrios da série de canos antigos que tentam em vão aquecer minha casa. Olho para o meu celular, a única luz nas sombras, e vejo que foi uma mensagem sobre uma notícia urgente que me acordou. A tela emite um brilho não natural. Leio a manchete sobre o corpo de uma mulher encontrado na mata e me pergunto se ainda estou sonhando. O quarto parece um pouco mais escuro do que antes. Então o meu telefone começa a tocar. Atendo e ouço o controlador Magricela se desculpar por ligar tão cedo. Ele quer saber se eu poderia ir até lá e apresentar o programa. O que aconteceu com Cat Jones? Pergunta uma voz muito semelhante à minha. Não sabemos.
mas ela não veio trabalhar e ninguém consegue entrar em contato com ela. Os pedacinhos de mim que foram quebrados ontem começam a rastejar para se juntarem de volta. Às vezes, me perco em meus próprios pensamentos e medos, presa em um mundo de preocupações que, no fundo, sei que só existe dentro da minha cabeça. A ansiedade geralmente grita mais alto do que a lógica, e quando você passa muito tempo imaginando o pior, pode fazer com que ele se torne realidade. O controlador magricela faz mais perguntas quando não consigo responder a primeira. Sinto de verdade por tê-la incomodado, Ana. Mas tenho que saber agora se é possível. Sua dificuldade de falar me faz odiá-lo um pouco menos. Sei exatamente o que vou dizer. Ensaiei esse momento na cabeça. Claro, jamais deixaria a equipe na mão. O alívio tangível do outro lado da linha é delicioso. Você é nossa salvação, ele diz, e por um momento, esqueço que o oposto é a verdade. Demoro mais do que o normal para me preparar. Ainda estou bêbada, mas nada que um colírio e uma xícara de café não possam resolver. Bebo enquanto ainda está muito quente, de modo que ele escalda minha boca. Um pouco de dor para aliviar o sofrimento. Em seguida, sirvo-me de vinho branco gelado de uma das garrafas na geladeira. Apenas um copo pequeno, para aliviar a queimadura. Dirijo-me ao banheiro e ignoro a porta do quarto no final do corredor, a que sempre mantenho fechada. Às vezes, nossas lembranças se reorganizam e revelam imagens mais bonitas de nosso passado, algo um pouco menos horrível para relembrar. Às vezes, precisamos pintar sobre elas, fingir que não nos lembramos do que está escondido por baixo. Tomo banho e escolho um vestido vermelho do meu guarda-roupa, um que ainda está com a etiqueta pregada. Não sou fã de compras, portanto, se encontro algo que me cai bem, costumo comprar em todas as cores. As roupas não fazem a mulher, mas podem ajudar a disfarçar o tecido de que somos feitas. Não saio usando coisas novas de imediato. Eu as guardo para quando preciso me sentir bem, em vez de me sentir eu mesma. Agora é o momento perfeito para usar algo novo e bonito e me esconder por trás. Quando estou satisfeita com minha aparência, a envolvo com meu casaco vermelho favorito. Ser notada nem sempre é uma coisa ruim. Pego um táxi para o trabalho, ansiosa para voltar ao meu antigo emprego o mais rápido possível, e coloco uma pastilha de hortelã na boca antes de entrar na recepção. Passaram-se menos de 24 horas, mas quando olho para a redação, sinto-me como se estivesse voltando para casa. Enquanto me aproximo da equipe, não posso deixar de notar como todos se viram para me olhar, como um grupo de suricatos. Eles trocam uma série de expressões ansiosas, bem marcadas em seus rostos cansados. Achei que ficariam mais felizes em me ver. Nem todos os apresentadores se esforçam tanto quanto eu para levar um jornal ao ar, mas mantenho meu sorriso não retribuído e agarro o corrimão de metal da escada em espiral com um pouco mais de força do que antes. Sinto que poderia cair. Quando me aproximo da cadeira de âncora, a editora me impede, colocando sua mão gelada em cima da minha. Ela balança a cabeça e olha para o chão, como se estivesse envergonhada. Ela é o tipo de mulher que reza regularmente para ter uma conta bancária gorda e um corpo magro, mas Deus sempre parece confundir suas orações. Fico no meio da equipe que está sentada, sentindo o calor de seus olhares em minhas bochechas coradas, tentando adivinhar o que eles sabem que eu não sei. Sinto muito, diz uma voz atrás de mim. É ridículo descrevê-la como um veludo molhado, mas é exatamente assim que soa, um ronronar luxuoso e feminino. É uma voz que eu não esperava nem queria ouvir. A babá cancelou de última hora, minha sogra concordou em ficar no lugar dela, mas conseguiu bater o carro no caminho. Nada muito sério, só uma batidinha mesmo. E então, quando finalmente consegui arrumar as meninas e sair de casa, meu trem atrasou e percebi que tinha esquecido meu telefone. Não tinha como avisá-los do meu atraso. Não tenho como dizer o quanto lamento, mas agora estou aqui. Não sei por que acreditei que Cat Jones tinha ido embora de vez. Parece bobagem agora, mas acho que imaginei algum tipo de pequeno acidente. Apenas algo que a impedisse de apresentar o jornal da hora do almoço de novo, para que eu pudesse voltar ao seu lugar e ser a pessoa que almejo. Estou sobrando. Agora que ela está aqui e já consigo sentir que começo a me deformar, me transformando em alguém pequeno e invisível. Uma peça de reposição indesejada e desnecessária em uma máquina recém-reformada. Ela coloca o cabelo vermelho brilhante atrás das orelhas, revelando brincos de diamante de aspecto muito mais genuínos do que a pessoa que os está usando. A cor de seu cabelo não pode ser natural, mas parece perfeita. Assim como seu vestido amarelo justo e o conjunto de dentes brancos perolados revelados quando ela sorri em minha direção. Me sinto uma fraude desleixada. Ana, ela diz como se fossemos velhas amigas, não novas inimigas. Retribuo o sorriso como se fosse um presente indesejado.
Pensei que ficaria em casa com sua pequena no seu primeiro dia de liberdade. Agora que estou de volta. Espero que a maternidade esteja te tratando bem. Qual é a idade da sua filha agora? Ela teria 2 anos, 3 meses e 4 dias de idade. Nunca parei de contar. Acho que a Cat se lembra de eu estar grávida. Parece que ninguém nunca contou a ela o que aconteceu alguns meses após o nascimento de Charlotte. De repente, tudo anda muito parado e silencioso na redação, com todos olhando em nossa direção. Sua pergunta suga o ar dos meus pulmões e ninguém, nem eu, parece capaz de respondê-la. Suas sobrancelhas, que tenho certeza, foram tatuadas em seu rosto, formam um franzir ligeiramente teatral. Oh meu Deus, eles te chamaram antes da hora por minha causa? De novo, sinto muito, você poderia ter tido uma boa manhã de folga para variar, ter ficado em casa com sua família. Me seguro na cadeira de âncora para me equilibrar. Está tudo bem, de verdade digo, e me esforço em um sorriso que me dói o rosto. Estou ansiosa para voltar a ser correspondente, para ser sincera, por isso estou feliz por você estar de volta. Na verdade, sinto falta de sair do estúdio e cobrir histórias reais, conhecer pessoas reais, sabe? Sua expressão permanece neutra. Interpreto seu silêncio como uma forma de dizer que ela não concorda ou não acredita em mim. Se você está tão ansiosa para voltar a sair, talvez devesse dar uma olhada no assassinato que aconteceu durante a noite. O corpo na mata, Cat responde. Não é uma má ideia, diz o controlador magricela, surgindo ao lado dela e sorrindo como um macaco com uma banana nova. Sinto que estou começando a me retrair. Não vi nada sobre isso, minto. Acho que agora pode ser um bom momento para fingir que estou doente. Poderia ir para casa, me isolar do mundo e beber até ficar feliz, ou pelo menos, menos triste. Mas Cat Jones continua a falar e toda a equipe parece estar atenta a cada palavra dela. O corpo de uma mulher foi encontrado durante a noite em um lugar chamado Blackton, um pacato vilarejo de Surrey, de acordo com as notícias. Talvez não seja nada, mas talvez você pudesse dar uma conferida. Na verdade, insisto em acharmos uma equipe de filmagem para você. Tenho certeza de que você não quer apenas ficar por aqui. Ela olha de relance para o que chamamos de ponto de táxi, o canto da redação onde os correspondentes gerais se sentam, esperando para serem atribuídos a uma pauta, que muitas vezes nem vai ao ar. Os jornalistas com assuntos especializados, como negócios, saúde e entretenimento, crimes, ficam todos em escritórios no andar de cima. Seus dias tendem a ser agitados e satisfatórios e seus empregos relativamente seguros. Mas as coisas são muito diferentes para um humilde correspondente geral. Alguns tiveram carreiras bastante promissoras no passado, mas provavelmente irritaram a pessoa errada e desde então, estão juntando matérias que não foram ao ar como se fossem poeira. Há muitos pesos mortos nessa redação, mas o verniz resistente dos sindicatos da mídia pode dificultar a sua remoção. É difícil imaginar um lugar mais humilhante na redação para uma ex-apresentadora do que o canto do correspondente. Trabalhei duro demais por muito tempo para desaparecer. Vou encontrar uma maneira de voltar ao ar, mas essa é a única pauta que não quero cobrir. Tem alguma outra coisa? Pergunto. Minha voz soa estranha, como se as palavras tivessem sido estranguladas. O controlador magricela dá de ombros e balança a cabeça. Noto a leve camada de caspa nos ombros de seu terno mal ajustado e ele me vê olhando para ela. Forço um sorriso final para dissipar o último silêncio constrangedor. Então, acho que estou indo para Blackton. Todos nós temos fissuras, as pequenas marcas e imperfeições que a vida faz em nossos corações e mentes, cimentados pelo medo e pela ansiedade, às vezes cobertos por uma frágil esperança. Opto por ocultar meus lados vulneráveis da melhor forma possível em todos os momentos. Opto por esconder muitas coisas. As únicas pessoas que não se arrependem são os mentirosos. A verdade é que, embora eu preferisse estar em qualquer lugar que não fosse aqui agora, Blackton é o único lugar para o qual não quero voltar, em especial após a noite passada. Algumas coisas são muito difíceis de explicar, até para nós mesmos. Matar a primeira foi fácil. Ela parecia não querer estar ali quando desceu do trem na estação de Blackton. Eu podia me colocar em seu lugar. Também não queria estar ali, mas pelo menos eu usava roupas adequadas para o frio, com um suéter preto velho. Não como ela. Era o último trem vindo de Waterloo, então ela já havia chegado tarde, mas claramente ainda tinha planos para a noite com seus lábios vermelhos, cabelo loiro e saia de couro preta. A saia parecia autêntica, não falsa como a mulher que a usava. A escolha de sua carreira sempre aparentava ser tão altruísta e compassiva com os outros, administrar uma instituição de caridade para desabrigados, mas eu sabia que ela estava longe de ser uma santa.
Era como uma pecadora tentando compensar sua maldade. Todos fazemos coisas boas porque às vezes nos sentimos culpados. Blackton estava deserta, como sempre está àquela hora da noite, então ela foi a única passageira a descer e caminhar pela pequena plataforma deserta. É uma cidade pacata, onde as pessoas vão para casa e para a cama cedo nos dias de semana, envoltas em um manto de boas maneiras e conformidade da classe média. Um lugar onde, se algo ruim acontece, as pessoas se lembram de esquecer com uma rapidez surpreendente. A estação em si é um prédio tombado, construído em 1850, como declara com orgulho a escultura em pedra acima das portas duplas. Uma pitoresca e singular estrada de ferro de vilarejo, embora Blackton tenha se transformado em uma cidade vários anos antes. É como voltar no tempo e entrar na cena de um filme em preto e branco. Devido ao seu patrimônio, ela é protegida de todas as formas desnecessárias de modernização. Não há câmeras de segurança e há apenas uma entrada e uma saída. Eu poderia tê-la matado ali mesmo, mas o telefone dela tocou. Ela falou com a pessoa que ligou durante todo o trajeto da plataforma até o estacionamento, portanto, mesmo que ninguém visse, alguém poderia ter ouvido. Observei enquanto ela entrava em seu Audi Twitter, um carro da empresa que ela havia decidido que a instituição de caridade poderia pagar, além de outras coisas, incluindo um casaco de grife, uma viagem a Nova York e as luzes no seu cabelo. Eu havia visto as declarações anuais arquivadas por seu contador. Encontrei em seu escritório de sua casa, a gaveta da escrivaninha nem sequer estava trancada. Ela roubava o dinheiro da instituição de caridade com frequência e o gastava com ela mesma. Teria sido um crime deixá-la continuar impune. Ela dirigiu pela curta distância da estação até a mata, e não foi muito longe para que eu tivesse que segui-la. Observei enquanto ela saía de seu carro e entrava em outro. Em seguida, ela prendeu aquele lindo cabelo loiro atrás das orelhas e fez sexo oral no motorista. Era pouco mais que um aperitivo, algo para abrir seu apetite, talvez antes de levantar a saia e abaixar a calcinha para o evento principal. Notei como ela gostava de manter suas roupas, dando um tapa nas mãos que tentavam ajudar a tirá-las. Não importava, a parte mais bonita dela ainda estava à mostra, suas clavículas. Sempre achei que elas são uma das partes mais eróticas do corpo de uma mulher e as dela eram impressionantes. O formato das cavidades entre os ombros e as clavículas, onde os ossos frágeis se projetavam da pele branca como a neve, era simplesmente deslumbrante. Olhar para eles me doía. Também gostei de seus sapatos, tanto que decidi ficar com eles. Eles são pequenos demais para que meus pés possam calçá-los, mas como uma lembrancinha, talvez. Vi como seu rosto mudava quando alguém estava dentro dela. Depois fechei os olhos e ouvi os sons que duas pessoas fazem quando sabem que não deveriam estar fodendo uma com a outra, mas não conseguem parar. Como animais na floresta. Satisfazendo uma necessidade básica sem considerar as consequências. Mas sempre há consequências. Gostei da aparência de seu rosto após o ato. Brilhante de suor apesar do frio, alguma cor naquelas bochechas pálidas e só uma fração de sua boca perfeita aberta, por onde ela estava literalmente ofegante como um cachorro competindo no Best in Show. Os lábios se abriram apenas o suficiente para que coubesse algo dentro deles. Acima de tudo, gostei da expressão de seus lindos olhos azuis pouco antes de matá-la. Era uma expressão que nunca havia visto em seu rosto antes, medo, e que combinava muito bem com ela. Era como se ela já soubesse que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Dele, terça-feira às 7 horas. Isso é muito ruim. Se alguém descobrir, vai pensar que fui eu, mas tenho uma relativa confiança que ninguém sabia sobre nosso acordo. Toda vez que vejo o corpo da vítima deitado na terra hoje, penso em como eu estava dentro dela na noite passada. Às vezes parecia que eu a estava observando fazer as coisas que ela fazia comigo, à distância, como se fosse com outra pessoa. Muitas vezes me esforcei para acreditar que nosso caso era real, como se essa mulher linda estar interessada em mim fosse bom demais para ser verdade. Acho que agora, considerando os fatos, era. Ela entrou no carro, abriu o zíper da minha braguilha sem dizer uma palavra e fez sexo oral em mim. Depois disso, ela me deixou fazer o que eu quisesse, e eu fiz, apreciando os pequenos sons que saíam daquela boca perfeita. Tinha imaginado fazer essas coisas com ela por muito tempo. Ela estava muito acima do meu nível. Imagino que no fundo, eu sabia que um dia isso teria de acabar. Mas desde o momento em que nossas relações noturnas começaram, há alguns meses ela me deixou fazer qualquer coisa com ela. Isso não fazia muito sentido para mim, considerando o quanto ela era bonita, mas depois de um tempo, parei de questionar nossa incompatibilidade. Ela era como uma droga, quanto mais dela eu tinha, mais precisava me entorpecer.
Quando uma mulher como ela atrai sua atenção, é raro que ela retribua. Ela ia e vinha como a maré, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde, ela me deixaria ver navios, mas aproveitei o passeio enquanto durou. Nós dois conseguimos o que queríamos com o acordo, sexo sem compromisso. Não significava nada, e acho que foi por isso que funcionou. Sem jantares, sem encontros, sem complicações desnecessárias. Ela me disse que havia se divorciado alguns meses antes e que ele a havia traído. É evidente que o homem era um estúpido, mas eu também era, enganando a mim mesmo que era algo mais do que alguém que ela usava para se sentir melhor. Eu não me importava em saber que não era mais do isso para ela. Ela mantinha a reputação de ter boa aparência, mas de ser má. Pessoas bonitas tendem a se safar de muito mais coisas do que o resto de nós. Na maioria das vezes, eu achava que se ninguém soubesse o que estávamos fazendo, ninguém poderia se machucar. Estava errado. Fala meu nome foi a única coisa que ela chegou a dizer durante o sexo, então eu falava. Raquel, Raquel, Raquel. Tudo bem, senhor? Priya está com o olhar fixo em mim, e me pergunto se estou falando sozinho de novo. Pior ainda, acho que ela olha para o arranhão em meu rosto, onde Raquel deixou sua marca. Nunca entendi por que as mulheres fazem isso durante o sexo, arranhando como gatos ferozes. As unhas dela eram sempre as mesmas, compridas e cor-de-rosa, com pontas brancas que pareciam falsas. Eu não me importava com marcas nas costas que ninguém pudesse ver, mas ela havia me pegado no rosto na última noite. Olho de novo para os dedos de Raquel, as unhas cortadas de forma grosseira e as duas palavras pintadas nelas. Duas caras. Depois volto a olhar para Priya. Ver minha colega olhando para a leve cicatriz rosada em minha bochecha me dá vontade de correr, mas em vez disso me afasto. Estou bem, murmuro. Peço desculpas e fico sentado no carro por um tempo, fingindo fazer ligações enquanto tento me aquecer e me acalmar. Viro-me e olho para o banco de trás, verifico rapidamente o assoalho, mas não há sinais visíveis de que Raquel esteve aqui, embora suas impressões digitais devam estar por toda parte. Perdi a conta de quantas vezes e de quantas maneiras transamos nesse carro. Para ser franco, ele está tão sujo quanto nós. Vou limpá-lo mais tarde por dentro e por fora quando surgir um momento adequado. Não sei o que estava pensando ao me envolver com uma mulher como ela. Sabia que era encrenca, mas talvez por isso não tenha conseguido dizer não. Acho que me senti lisonjeado. Encontrar-me com Raquel era sempre preferível a ir para casa. Não havia muito o que esperar depois de um longo dia de trabalho. Mas se as pessoas descobrissem, eu poderia perder tudo. Ainda está chovendo. O barulho constante no para-brisa parece uma bateria dentro dos meus ouvidos. Estou com uma dor de cabeça na base do crânio, do tipo que só pode ser curada com nicotina. Mataria por um cigarro agora, mas parei de fumar há alguns anos pela criança, não queria infligir minhas péssimas escolhas de vida a um ser humano inocente. Uma boa taça de vinho tinto também faria a dor passar, mas beber antes da hora do almoço é outra coisa que abandonei. Considero minhas opções e percebo que não tenho nenhuma, o melhor é seguir o plano. Priya bate na janela. Penso em ignorá-la, mas penso melhor e saio do carro, de volta à realidade fria e úmida. Desculpe interromper, senhor. Estava falando com alguém? Só comigo mesmo. Não. O chefão disse que você não está atendendo o telefone, ela diz. Se ela queria que as palavras soassem como uma acusação, deu certo. Pego meu celular e vejo 8 chamadas perdidas do delegado. Não tem nada aqui. Ou ele está ligando para o número errado ou meu sinal está ruim, minto, colocando o celular de volta no bolso. Mentir é algo em que sou muito bom, tanto para mim mesmo quanto para os outros, tenho muita prática. Se ele ligar de volta, diga que está tudo sob controle e que o atualizarei mais tarde. A última coisa que preciso no momento é de um chefe bambambam, com metade da minha idade estragando a minha festa. Tá bom, vou avisá-lo, diz Priya. Eu a vejo acrescentar isso à lista invisível de coisas a fazer que ela sempre escreve em sua cabeça. É evidente que há algo mais que ela quer me dizer e seu rosto se ilumina como um fliperama quando se lembra o que é. Achamos que encontramos uma evidência. O quê? O quê? Achamos que encontramos uma evidência, ela repete. Uma digital, pergunto. Uma pegada. Sério? Nessa lama? A chuva já fez uma série de riachos no chão da floresta. Priya sorri para mim como uma criança que quer mostrar aos pais sua última pintura. Acho que a equipe forense está muito animada com a permissão para sair do laboratório. Parece uma pegada de bota, grande e recente bem ao lado do corpo, de início escondida por folhas secas. Eles fizeram um trabalho incrível. Quer ver? Por um momento, contemplo meus próprios sapatos sujos de lama antes de segui-la.
Sabe, mesmo que tenham conseguido encontrar uma pegada, prevejo que ela possa pertencer a um dos membros da equipe. Toda a cena deveria ter sido devidamente isolada assim que vocês chegaram, sentenciei, incluindo o estacionamento. Qualquer rastro que encontrarmos agora será inútil no tribunal. O sorriso some do rosto dela e respiro um pouco mais aliviado. Acho que ninguém sabe que estive aqui ou tem qualquer motivo para suspeitar de meu envolvimento com a vítima do assassinato. Portanto, desde que continue assim, não terei fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.